Alô, pessoal, bom dia. Então, continuando aí a disciplina, né? Esse último texto, tá aqui texto 8, mas essa numeração agora não conta muito, né? É o último texto que vai continuar aí o tema de território, mas trabalhar mais esse sentido do território virtual, se há uma desterritorialização, uma nova territorialização e assim por diante, né? O texto, então, é do livro do Rogério Reisbaer, né? Reisbar, o mito da desterritorialização, né? Do fim dos territórios à multiterritorialidade. É isso? Então, peguei justamente esse capítulo, para nós é importante, que é o que ele vai discutir, se há uma desterritorialização mesmo, né? Essa questão do cyberespaço, né? Desse espaço virtual, ou o que está se criando, né? Nesse momento. E é o momento que a gente vive hoje, né? De toda essa virtualização, né? Desse espaço digital, virtual, cyberespaço, né? Tantas terminologias que ele vem adquirindo, né? Todo esse processo, principalmente pós-revolução, terceira revolução industrial, tecnológica, científica, informacional, né? Então, esse texto é bem importante para a gente fechar, né, a disciplina e esse contexto atual que nós vivemos, né? Bem assim, expressivo, né, significativo desse momento da pandemia, que o trabalho foi para esse espaço virtual, uma parte dele, né, claro, o ensino, né, várias atividades entraram em home office, não é isso? Mais conhecido como a exploração do trabalho doméstico, né? E que tudo se mistura, né? Trabalho, sua vida privada, né? Família, tudo ali misturado, né? Não tem mais aquele tempo que separava essas atividades, né? Bom, então é isso, né? Olha lá, sociedade de controle, né? Eu peguei só esse, não é nem um capítulo, gente, é um subcapítulo, né? Mas essencial, né? Ele vai tratar disso, ó, sociedade de controle, cyberespaço e desterritorialização, né? Do livro lá, o mito da desterritorialização. Então, ele começa esse texto baseando em Deleuze, né? Jacques Deleuze, que vai fazer percurso aí, né, que vai do Foucault, ele coloca aí a sociedade disciplinar do Foucault e a crise das instituições da sociedade disciplinar, família, escola, a indústria, exército, hospital, sei lá, né, todas essas instituições da sociedade moderna, né, e disciplinar para, né, segundo Deleuze aí, para uma sociedade de controle. Ele fala, esse termo sociedade de controle fica muito genérico, né? Porque não quer dizer que a sociedade disciplinar que o Foucault estava caracterizando, né, não fosse também uma sociedade de controle, né? A disciplina, um controle também, né? Então, né? Olha lá, o Foucault, a sociedade moderna, a sociedade disciplinada do controle, né? Então não quer dizer que não tinha esse controle anteriormente, né? Só que ele vai ganhar novas dimensões, né? Bom, então, o que é importante? Vamos fazer uma pausa aqui para entender aí o que eles estão discutindo, né? Eles estão periodizando, mais ou menos, né? Claro que isso é sempre, como que fala? De uma forma didática, hipotética, né? Essa periodização,
em que, por exemplo, Foucault vai dividir essa sociedade numa sociedade que aí no texto fala penal, né, uma sociedade soberana, por exemplo, onde, na Idade Média, onde tinha o rei tinha um poder mais forte, né, o Estado absolutista também, né, e o rei tinha plenos poderes, não é isso? De vida e de morte, né? Então, se uma pessoa não cumprimentasse o rei lá em algum evento público, ele seria condenado a alguma pena, né? Mas não tinha sistema jurídico e penitenciárias. O castigo, né? O castigo ele era executado quase que imediatamente, né? Em praça pública, para servir de exemplo, né? Ao resto da população. Então era uma sociedade penal, né? Se pegar a Idade Média, quem cometesse um crime ia ser mutilado, ia ser torturado, né? Nos calabouços, masmorras, né? Então o corpo era praticamente como é que fala? Sofria essas penalidades, né? Mutilado, né? Esquartejado. Então não tinha penitenciária que a pessoa ia cumprir pena, reclusa lá tantos tempos de acordo com a seu crime, né? Sua condenação. Depois que esse processo vai se implantando, né? Isso está no livro, pessoal, um livro muito bom, muito legal de ler, né? Que é o do Foucault, Vigiar e Punir, né? Vigiar e Punir, do Foucault. É um livro clássico, chave aí, né? Para a gente entender esse sistema de punição, né? O sistema judiciário, como ele vai evoluindo essas formas de poder. Mas vamos falar mais disso mais para frente. Bom, depois, então, dessa sociedade penal, soberania, que o rei tinha o poder de vida e de morte sobre seus súditos, torturava as pessoas em praça pública, fazia um espetáculo, né? A justiça era um espetáculo. Servir de exemplo, né? A pessoa contrariou o poder do rei. Então ele vai, se o rei não fizer nada, ele vai perder seu poder, né? Então o rei vai lá enforcar aquela pessoa em praça pública, não é isso? Para demonstrar o poder do rei, quem manda, quem é o soberano lá, aquela coisa toda, né? Agora, na sociedade industrial, já é mais um disciplinamento, um adestramento, não é castigar a pessoa, mutilar, cortar o braço dela, uma perna, né? Cegar a pessoa lá em praça pública, né? Mas esse espetáculo de mostrar quem tem o poder da violência, né? Mas de disciplinar essas pessoas para elas produzirem. É um recurso principal da sociedade, né? Colocar essas pessoas para trabalhar nas fábricas. É isso? Você mutilar, torturar, matar as pessoas, né? Você está perdendo um recurso muito importante econômico, ou mais importante, né? Que é a população, né? E é o seu corpo como produção, né? Então começa a partir da Revolução Industrial mais um disciplinamento do que a punição, né? Mais vigiar do que punir. Por isso o nome do livro lá, Vigiar e Punir, né? Na tradução em português. Não, em inglês, em francês também é Vigiar e Punir. Então, na sociedade moderna, é mais o disciplinamento, o adestramento das pessoas, né? Porque ela é o recurso produtivo principal, né? E aí vem o sistema penal, judiciário, né, de correção lá das infrações, né, dessas pessoas, tentando recuperá-las, como diz o jargão, né, para a sociedade, inseri-las novamente na sociedade, não é isso? Porque ela é um recurso produtivo, né?
Então é a sociedade disciplinar. E que já é um controle também, né? Mas só que, então, o Deleuze está identificando um controle mais eficiente, né? Então, além da sociedade disciplinar, ela não desapareceu, né? Hoje a gente tem o sistema penitenciário, o judiciário está aí hoje, né? Mas a gente essa forma de controle, ela evoluiu, ela se aperfeiçoou, ganhou mais eficiência. O controle se dá através dos meios tecnológicos, eletrônicos, né? E nós introjetamos cada vez mais esse controle, né? Esse controle através dos meios tecnológicos, câmeras, computadores, celulares, tudo está filmando, né? Gravando. Então esse controle ele é colocado pela própria, ele ficou mais eficiente, diluído, né? Na sociedade. Então é isso que ele vai chamar de uma sociedade de controle, né? Por toda essa parafernália tecnológica, informacional, né? O Milton Santos fala de uma sociedade técnico-científica informacional. Então eles estão vendo isso através do controle que essas tecnologias, né? Todos esses aparelhos exercem sobre nós e a gente já introjetou, né, esse controle, assimilou todo esse controle. E aí, então, pegando aí essa diferença, então, né, então, e dentro disso, o poder, né, o poder que exerce esse controle, né. Então, como o poder ele se tornou mais eficiente, a gente já nem discute muito, né. E que é o próprio autocontrole que a gente faz hoje, né? Nosso e dos outros, né? Isso não quer dizer que o Estado não faça esse controle, mas como ele se diluiu, né? Ficou muito mais eficiente. Bom, então o Deleuze ele vai diferenciar, né? Aquela sociedade disciplinar, onde você tem a individualização, né? O controle pelo confinamento, né, que era o panóptico, que tem uma escala local, né. Para essa sociedade de controle, que você tem toda essa parafernália eletrônica, tecnológica, que é um controle sinóptico, global, né. Vamos entender isso melhor, né. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse slide aqui, ó. O que é o panóptico? Um exemplo aqui, que eu peguei essa imagem aqui da internet, o exemplo típico do panóptico, né? Tem aqui, ó, vamos supor que aqui seja uma cadeia, né? Se bem que as células parecem seja a cadeia. Panóptico, uma visão panorâmica, não é isso que ele está literalmente a terminologia, né? De panóptico. O que a gente tem aqui, pessoal? Tem aqui, ó, uma torre central, tem ali a visão, um prédio, né? A gente só está com uma parte aqui, né? Um prédio em 360 graus, uma cadeia, né? Tem uma torre central, não dá para ver aqui, mas teria um holofote nessa torre central, né? Ela tem o controle, a visão de todas aquelas célulazinhas ali, ó, né? Cada célulazinha daquela ali, ó, uma célula, né? Cada célula dessa ela tem a visão de todos, né? Como se fosse um farol, né? Ali aquela torre central de vigia, né? Cada indivíduo ali, então, separado numa célula dessa, né? Confinado numa célula dessa, e que ele só tem a visão da torre central. Ele não tem a visão dos outros, né? E a torre tem a visão de todos. Então, esse é o sistema do panóptico, né? E tem um refletor ali que ele vai, tipo um farol, né? Vai circulando ali, fiscalizando cada célula dessa.
Quem está lá dentro da célula não sabe se tem alguém vigiando, porque esse refletor, né, ele impede das pessoas verem quem está ali dentro, ou se tem alguém realmente vigiando, né? E o que acontece? Com o tempo, cada indivíduo desse, né, cada prisioneiro, ele acaba assimilando isso, né? Se acostumando com isso e independente de se ter alguém, isso que é importante, né, pessoal? Independente de se ter alguém ali vigiando, né, o vigilante ali, né? Ele não sabe se tem, ele assimila isso como tendo, né? Então ele introjeta, né? Assimila esse disciplinamento, né? Independente de ter alguém ou não ali, ele não sabe se tem ou não, né? Ele vai normalmente, né? Claro que pode um ou outro se rebelar, né? Mas não vai ter muita escolha também. Assimilar, né? Independente de quem tem ali não, o seu confinamento, né? Que tem alguém vigiando, né? No final. Então esse é o panóptico do Jeremy Bentham, né? Acho que é antropólogo, né? Que definiu esse conceito do panóptico que o Foucault vai utilizar, né? Vai difundir aí através das suas pesquisas, né? Suas obras. Então é o que o Deleuze também vai se apoiar, né? E caracterizar aquela sociedade moderna, a partir da Revolução Industrial, como uma sociedade disciplinar. Você tem a individualização, né? Dos indivíduos, né? O confinamento, o disciplinamento, o adestramento, né? E o panóptico, mas eles são distribuídos numa escala local, né? Olha aqui como o panóptico ganha outras configurações aqui, ó. E uma empresa, né? Claro que eu estou pegando imagens bem, como é que fala? Estereotipadas desse processo, mas que eles existem, né? Olha a empresa que pode ser uma bolsa de valores, né? Olha como tem aqui um controle central e aqui os trabalhadores distribuídos ali, né? 360 graus em torno dessa edificação. Então, como os prédios, a arquitetura, ela vai sendo desenvolvida para que esses espaços, esses microespaços, né, vamos dizer assim, sejam desenvolvidos para ter o controle do poder mais fácil ali, né? O uso do poder mais facilitado através do espaço. Então, o espaço como instrumento de poder, como meio de poder, né? E isso é um livro fantástico da geografia, também não tem como escapar dele, gente. Não é que a gente goste ou não goste, ele é referência, né? Muito legal. Microfísica do poder. É isso, né? Esse exemplo do Foucault, né? O livro, né, do Foucault chama Microfísica do Poder, né? Como a arquitetura, o espaço ele vai sendo configurado para esse exercício do poder, né? Para esse disciplinamento, adestramento, né? A escola. O professor está lá, muitas vezes tinha até um tablado para ele ficar mais alto, os alunos todos enfileirados, né? Perfilados lá na sua fileirinha, né? Toda aquela hierarquização do espaço, né? A escola, a fábrica não tem um controle, não tem, né, uma guarita, não tem o chefe onde ele se coloca, o quartel, o hospital. Então, quase todas as edificações, né, elas vão sendo construídas com essa finalidade, né? Não é só estética, mas o exercício do poder, né? Então o panóptico ele está aí até hoje, né? De alguma forma ele está aí hoje nas construções. Claro que são os exemplos aqui mais extremos, né? Mas é só para ficar mais claro, né? Não quer dizer que ele não existe de uma forma até dissimulada. Bom, e o sinótico, né? Então você tem o panóptico, os exemplos que nós vimos, né? São bem localizados nesses prédios, edificações. E na sociedade de controle, o que a gente tem, né?
Se na sociedade disciplinar a gente tem mais o panóptico, né? Na sociedade de controle nós temos toda a parafernália tecnológica do sinótico. Sinótico é o quê? Que ele coloca aí, né? O sinótico é que está em toda parte, ele está disseminado, né? Essa visão, esse olho do poder, né? Ele está disseminado em toda a sociedade, né? Se o panóptico, que ele fala, era poucos, né, controlando muitos, como no exemplo lá da torre central da cadeia, o sinótico, né, é muitos controlando poucos, né, o sinótico. Exemplo, né? Ele dá o exemplo da televisão, né? Os telespectadores, né, controlando ali os seus ídolos, a vida daqueles atores, né, apresentadores, o que mais, né, esportistas, né? Então você tem esse controle hoje muito forte, né? As redes sociais, então, nem se fala, né? A gente através do Facebook, não é? Quantos estão nos olhando lá, né? Tudo que nós postamos. Aí o celular, o WhatsApp, não é? Então, hoje, as câmeras em tudo que é lugar, né, gente? Câmera em tudo que é lugar. Você vai no mercado, vai no banco, né? Sua própria câmera do celular, né? Acontece um crime na rua, sempre aparece alguém que filmou alguma coisa ali, né, gente? Dificilmente não filmou, né? Como aquele do assassinato daquele negro nos Estados Unidos, agora recentemente, não é? Tinha alguém filmando, né? E isso cai na internet, na televisão, no noticiário, isso, assim, quase imediato, né? Esse processo. Então, ele é on time, né? Ao vivo, né? Seja em qualquer lugar, né? Ele se distribuiu, por isso que ele é global, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Então, o sinótico, não é que o sinótico acabou com o panóptico, né? Você acaba tendo uma sobreposição, né, desses, assim como não acabou a tortura, né? Muitas vezes, né? A gente está falando lá da sociedade soberana, né? Penal, né? Assim como não acabou a tortura, só que os outros vão se sobrepondo e ganhando mais eficiência em termos do poder, né? Do exercício do poder, né? Como ele controla a sociedade, né? Então, aí ele vai dar o exemplo do teletrabalho, né? Dessa eficiência do poder. Então, eu estou aqui trabalhando em casa, né? Eu trabalho a hora que eu quiser, não é? Não tem um chefe aqui nas minhas costas, fungando meu cangote. Aí, cadê o trabalho? Cadê? Né? Já executou o trabalho? Cadê o resultado? Não tenho. Eu trabalho a hora que eu quiser, não é? Beleza, não é? Estou aqui em casa, vou ali na geladeira pegar uma aguinha gelada, né? Tem essa liberdade? Mais ou menos, não é, gente? A gente sabe o outro lado desse processo, né? Você acaba, como eu já tinha falado no início, né, misturando trabalho com vida familiar, né? Privacidade, vai sendo tudo misturado, invadido, né? Então, você trabalha através de metas, agora e não chega lá no fim do mês, lá naquela fábrica, naquele lugar onde você trabalhava, chegou até aquele momento, é o que você produziu, acabou, né? Claro que tinha metas também. Mas agora, não, tá tudo, como é que a gente fala? Diluído, né? Diluído o nosso tempo, né? E misturado através desse teletrabalho. Posso trabalhar lá na praia, né? Estou lá na praia preparando essa aula. Olha que beleza, né, gente? E não preciso dar aula aqui em Minas Gerais, né? Em Alfenas, preparo minha aulinha, depois vou lá para a praia, tomar aguinha de coco. Não. A gente vai ter que ter esse autocontrole, né, esse autodisciplinamento para ser produtivo, né, para atingir as metas, né, seja o vendedor lá de telemarketing, né, seja o professor, ou você vai desenvolver algum trabalho
na sua casa enviar pela internet, a venda pela internet, o e-commerce, né, hoje é muito forte. Então você tem esse autocontrole, tem que ter, né? Então, o que ele está falando, ou também relacionando esse momento tecnológico, né, de terceira revolução industrial, o pós-fordismo, né, essa acumulação, esse sistema flexível de produzir, né, que a gente está falando, né, precarizou muito a mão de obra, né, porque você muitas vezes não não tem mais carteira assinada, direitos trabalhistas, né, nada mais disso. Você trabalha por tarefa, né, por empreitada, por tarefa realizada. Né, a uberização que a gente fala hoje, né, a uberização, né, não tem vínculo trabalhista nenhum, né, tem um acesso ao aplicativo, né, registrado ali naquele aplicativo, e aí ele vai ter que, né, prestar aquele serviço, né, controlado pelo aplicativo, lá, todo o controle do aplicativo, né, a corrida, o preço, a qualidade do serviço que ele vai ser avaliado, né, e que ele tem que cumprir aquelas, né, metas, normas ali daquele serviço prestado. Né? Os entregadores hoje, não é isso também? Os motoboys, né? Então, eles têm toda uma... Né? Não tem garantia de trabalho nenhum, carteira assinada, né? Só um vínculo ali com aquela empresa através do aplicativo, né? Se machuca, cai, né? Não tem seguridade nenhuma, né, gente? Essa é a briga hoje, por exemplo. Bom, só dei um exemplo aí, né? Desse processo de precarização desse trabalhador, né, que exerce, né, ou teletrabalho, né, em casa, né, ou esse através de aplicativo que a tecnologia permite, né, mas é um controle muito grande, não físico mais, né, não físico como aquela sociedade disciplinada do confinamento, isolamento, assim por diante, né, e as suas instituições, a escola, a fábrica, o quartel, né? O que mais, gente? Um hospital, né? Um sanatório. Tinha um controle naquele espaço físico onde você estava confinado, para hoje você está livre, entre aspas, né? Mas que você tem todo um controle através dessa parafernália eletrônica aí, né? Dos contratos esses contratos de trabalho aí bem flexíveis, né? Terceirizados, né? Subcontratação e assim por diante, né? Então, o controle está embutido, né, introjetado em você mesmo, de cumprir as metas, né? Às vezes você está trabalhando meia-noite para alcançar aquela meta que você deu uma relaxada, né? Mas no final tem a meta lá, tem as cifras, né? Os prazos que você tem que cumprir. Então é muito mais... é difícil falar, né, gente? Mas é uma perversidade também muito grande, né, sobre esse trabalhador. Ou assim, a perda de direitos, né, que ele acabou tendo, né? E aí é uma perversidade muito grande que a gente vê hoje com essas tecnologias todas, né? Facilita muito, né? Claro, para a nossa vida facilita muito, esse é o lado positivo dela, mas ela tem um lado perverso assim também gigantesco, né? A gente não pode esquecer isso, né? Vou recomendar um vídeo depois, né? Muito legal, vou deixar lá no Google Class, né? Desse processo. Olha a contradição, né? A gente está falando desse processo, né? Criticando esse processo. Nossa, irritado aqui o ar, tá muito seco. Criticando esse processo e usando ao mesmo tempo esse processo, não é isso? Aqui das redes, né? Das tecnologias, né? Que nos oferecem nesse período da pandemia também, né? Para não termos contato. Mas isso já estava presente e ele vai se reforçando, né, gente? Esse momento é que esse processo ele ganhou mais força ainda, né? Já vinha com uma tendência e agora ele é indiscutível, né? E veio para ficar, né? Eu não gosto de falar de um novo normal, né? Normalizar essas situações, né? É horrível, né?
mas que veio para ficar também, né? Bom, então a questão do teletrabalho, né? E o cyberespaço, né? Que é o que ele vai desenvolver mais aí, né? E o que ele quer, a tese dele aí, quer discutir, né? Há uma desterritorialização, porque a gente tende a ver esse espaço virtual, né? Esse cyberespaço, como é um espaço desterritorializado. Será, né? A questão que ele vai fazer, será que é uma desterritorialização? Por a gente não ter aquele território físico, material, concreto, né? Típico da geografia, essa materialidade, não aquela geografia tradicional, principalmente. Esse cyberespaço, então, é desterritorializado? Bom, essa é a discussão que ele vai fazer. Ele vai falar que não, né? Olha lá, já responde ali, né? Não, porque é um controle dos corpos no espaço, seja esse espaço virtual ou esse espaço material, né? Há um controle dos corpos no espaço, né? Pelo espaço também, né? Então há algum território. Lembrando, né? A gente já viu isso no Marcelo Lopes Souza, né? O território ele é formado, o território ele é tanto material quanto imaterial, né? O componente simbólico, né, do território, ele tem uma parte simbólica, subjetiva, né? O território é formado tanto pela materialidade quanto essa imaterialidade, essa parte subjetiva, a identidade, não é? Signos, símbolos que aquele território traz para nós, né? Então ele tem uma parte simbólica já abstrata. Então, o cyberespaço ele é bem essa parte virtual. Vamos discutir aí o virtual, né? Bom, claro que o peso maior é o que ele vai discutir, né? No cyberespaço é dessa virtualidade. Lembra da questão da territorialidade, né? De diferenciar território e territorialidade? É que territorialidade você está tratando em termos das manifestações simbólicas de um território, de uma identidade dele. E aí a carga maior é abstrata, né? É simbólica, é imaterial. Mas ela só se cria através de uma materialidade, né? Então, dessa relação material e imaterial, né, que o território tem. Isso a gente não pode, né, separar e esquecer essa relação. Isso é importante, né? Vamos discutir. É a introdução, a problematização, né? Vamos complicar, né, mais um pouco, né? E aí, então? E aí ele vai chegar no conceito de o Foucault, né? Vai chegar no conceito de biopolítica. Olha que interessante, né, gente? A biopolítica, né? O poder ou a tecnologia reguladora da vida das massas ou populações, né? Que sobrepõe ao poder ou tecnologia disciplinar dos corpos, né? Pois até que ler aqui, ó. Então vamos lá. A biopolítica. Peraí, vamos por partes. Se na sociedade disciplinar o controle era dos corpos individuais, né? O adestramento. Não. Na sociedade já pega a sociedade disciplinar, né? Ela já pega isso, já é uma tentativa de disciplinar, adestrar as pessoas, né? Como uma força produtiva, a população, né? Então é aquele poder que exerce, mas não de uma forma individual, mas de uma forma geral. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil isso. Então, se a população é um grande recurso produtivo, né? Então, você tem uma política para o corpo, mas não o corpo individual, o corpo social, né? A aposentadoria, por exemplo. Então, quando você aumenta o tempo, né, para a pessoa se aposentar, você está desenvolvendo,
Você está calculando, por exemplo, que aumentou a expectativa de vida da população, né? Campanhas de vacinação, higiene, saúde, médico hospitalar, não é isso? Tratamentos. Como é que fala, gente? Se apoiando nessa hipótese, né? Não quer dizer que muitas vezes, né, melhorou. Mas vai, a expectativa de vida aumentou. Houve envelhecimento da população total, né? A PEA lá, a população economicamente ativa, não está crescendo mais. Então vai lá o governo, uma política de aumentar o tempo de contribuição, né, do trabalhador, e também que ele vai se aposentar mais tarde, né, a idade mínima lá para acima de 65 anos, né, os homens, 60 anos as mulheres. Então isso é uma B política, porque ele está desenvolvendo uma ação, uma legislação, né, de controle da população, mas aí vai ter que ter esse controle da população, né, ter as condições melhores de vida e assim por diante. Ele dá o exemplo, não sei se é esse texto ou outro, fala do estado de bem-estar social da Europa, né, típico, que melhorou as condições da população, de saúde, moradia, emprego, salário, assistência à população, né, de uma forma geral, né. Se encaixa bem, né, na definição de biopolítica, né? Esse sentido, né, de um controle da população como um corpo, né, que produz. Ele fala, né, a política de deixar viver, né, de viver, né, de interferir na vida, mas também em algum momento deixar morrer, né, que ali já não é mais interessante para o Estado, né, manter aquela população, por exemplo, né, ou determinada condição daquela população. De viver, mas de deixar morrer também, né, prolongar a vida e em algum momento também encurtar a vida, né, uma pessoa, numa lógica bem perversa, né, gente, uma pessoa na UTI, num hospital público lá, meses, né, o Estado vai ver isso como custo também, né. Então, também é uma política de deixar morrer, né. É perverso, mas ela existe. Aqui, ó, então vamos ler aí o que o Foucault está falando da biopolítica, né. Aqui o texto que eu escaneei. Olha lá. Segundo Foucault, a partir da segunda metade do século XVIII, né, a preocupação não apenas com as técnicas de poder disciplinares, centradas no corpo individual, né, mas, sobretudo, com a vida dos homens, né, da população, dirigida não ao homem-corpo, mas ao homem vivo, ao homem-espécie. A disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens, na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em... Está aqui a citação, né, pessoal? Redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos, né? Sociedade disciplinar. A nova tecnologia se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que ele se resume em corpos, mas na medida em que ele forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto, que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença. Uma biopolítica da espécie humana, né? Então, isso é legal, né? Falava, o Estado sempre está presente, desde o nascimento, né? O seu desenvolvimento, a morte, a produção, né? A doença, né? O Estado está desenvolvendo uma política em relação a todos esses momentos da nossa vida, né? E aí como um corpo social, não é isso? Não um corpo individual, né, que ele está falando, mas um corpo social, né? A população como um corpo
produtivo, né? Mais eficiente. Então é nesse sentido que ele coloca a biopolítica, né? De uma campanha de vacinação, né? Não deixa de ser uma biopolítica, porque você está interferindo, né, na expectativa na melhoria né, combatendo doenças, epidemias, né? Alongando, né, a expectativa de vida da população como um todo. Não é um indivíduo só. Claro que tem um indivíduo lá, mas ele está vendo isso de uma forma geral, né? A população como um todo. Então, a lei da aposentadoria, do tempo de trabalho, né? Das condições de trabalho, da assistência, tudo isso dentro de uma política maior de venda, de ver e interferir nessa população como né, um corpo que produz, né? Conhecimento, cultura, trabalho, riqueza, né? E assim por diante. O que mais? Ó? E aí, então, que é esse momento de uma rede, né? Todo esse processo forma uma rede, uma conexão, né? Muito grande, né? Olha lá, por todos os interstícios da sociedade, né? Então, do nascimento até a morte, o Estado está ali, de alguma forma, controlando nós. Né? Isso no sentido da saúde pública, principalmente. Né? E da produção desse corpo, né? Isso é uma biopolítica. Então, ele estende-se em rede, praticamente por toda essa sociedade de controle, né? Ela atua muito mais numa rede do que aquele território só físico, natural, material, né? É uma rede, os fluxos, né? Que a rede coloca, né? Suas conexões, vamos falar disso melhor, praticamente por todos os interstícios da sociedade, né? E aí ele dá o exemplo também desse processo de abstração, né? E dessa rede, né? Como o dinheiro, a volatilidade do dinheiro, né? Ele vai identificar isso, por exemplo, desde 71, quando, por exemplo, o dólar, que é a moeda padrão, né, mundial, é isso? Referência aí das trocas, né, o dólar. Ele tinha um peso, fugindo a palavra, peraí, lastro, né, ele tinha um lastro fixo em ouro, né, como é que era a paridade lá do dólar? Um dólar valia 18 onças de ouro, né, que é a unidade medida, né, de qualidade do ouro, né. Então, um dólar lá até 71 ali, né, quando flexibilizou aí os Estados Unidos conseguiram manter essa paridade fixa, né. Ele mantinha isso desde o acordo lá de Bretton Woods, né, em 44. Um dólar vale 19 onças de ouro. Então, ele não tem mais essa referência. Qual que é a referência dele? O que o valor do dólar é, então, referenciado, lastreado? Pela própria economia dos Estados Unidos. Se a economia está crescendo, então o dólar está estável, forte. Se a economia está instável, né, do país, endividado, aquela coisa toda, o dólar está fraco, está desvalorizado, é isso? Mas isso acaba sendo um sentido muito político, né, também, né? Para os Estados Unidos ser a potência mundial, né? E mais endividado do mundo, né? E não é a moeda mais forte, mas é uma das moedas mais fortes, né? Porque tem um poder político no final também, né? De impor aquele valor, né? Então, ele dá... então, é esse aspecto, mas tem um outro aspecto dessa volatilidade. Deixa eu pegar isso. O dinheiro, né? O dinheiro, por exemplo, já foi... O que já foi? Fez papel de moeda? Dinheiro e moeda, né? Não quer dizer que é a mesma coisa, né?
Teve o papel de moeda, o pano, o sal, não é? O cigarro dentro de um presídio, né? Tem papel de moeda de troca, né? E o dinheiro como equivalência, né? Referência, né? Peraí, vamos pegar mais exemplos. O ouro, não é? A prata, os metais, mercadorias, né? Que ganharam a função de dinheiro. Aqui, de moeda, aqui em Alfenas, muito fazendeiro pagam as coisas com saca de café. Então, ele assume o papel de moeda, né? E dinheiro assim como referência. Ó, te dou 5 sacas de café, equivalentes a, sei lá, vou chutar aqui, não tem ideia, 5 mil reais. 5 sacas de café, 5 mil reais. Então, dinheiro é essa referência aí, ó, né? 5 sacas de café, 5 mil reais. A moeda são sacos de café, né? Então, hoje a gente paga o quê? Não é mais dinheiro, papel moeda, né? Chegou o papel moeda, né? Saindo lá dos metais, ainda tem a moeda literalmente como metal. Tem o papel moeda, não é isso? Tem um cheque, tem um cartão de crédito, não é? Você não usa o cartão de crédito, como é que é? O dinheiro plástico, né? Cartão de crédito. E aí o governo hoje, né, estava assistindo TV ontem aí, via Pix, né? Você então instalar um aplicativo lá no seu celular, né, que você paga ali através de um código, né, no seu celular, né? Um K-Code, assim por diante, né? Isso na China já é assim corriqueiro, né? No Brasil está chegando esse processo. Como a coisa vai ficando abstrata, né? Do dinheiro que era um saquinho de ouro, né? De moeda, físico, né? Ele vai ficando cada vez mais abstrato. Só a referência do dinheiro, né? Papel moeda, né? Você tem uma nota de 200 reais. A materialidade daquele papel não vale 200 reais, né? O que vale é o valor simbólico ali, que está falando 200 reais. Né? Então já há uma abstração nesse sentido entre o material do dinheiro, a moeda, com o valor de face, né? Ou o que acontecia muito. Uma moeda em ouro, vamos supor. Vou pegar uma moeda em ouro. Eu vou fazer uma... Só um segundinho, pessoal. Pessoal, desculpa a pausa, então continuando aí. A gente está falando da volatilidade, né? Desse processo de abstração dessas relações todas. O dinheiro é o exemplo típico disso, né? Como o dinheiro ele vai perdendo aquela materialidade, né, da própria moeda e assumindo essa volatilidade, né, da rede, né? Então a gente compra pela internet, não é? Paga com cartão de crédito. Hoje, né, já vai ter por exemplo, aqui, né, esse Pix, né? Você vai ter um aplicativo no celular, não precisa nem de cartão de crédito mais, né? É tudo via digital, né? Desde que você tenha saldo na conta bancária, né? Nós tenhamos, né, saldo na conta bancária, então tudo bem, a gente realiza essas transações, essas relações econômicas, né? Então ficou tudo muito abstrato, né? Um dígito, né? Digital, né? Essa forma de você realizar as relações, né, sociais, né? Desde que você tenha essas cifras, números, né? Então está tudo muito volátil, né? Reduzido ao código binário do computador, né? Os zeros e uns, né? Os bits do computador, né? Que forma todo esse conjunto de informações, né? E circula na rede mundial, não é? Suas informações, nossas informações, né?
pessoais, financeiras, né? Tudo aí de alguma forma virtualizada, né? Então ele dá o exemplo aí da virtualidade do dinheiro. O que mais, pessoal? Continuando, opa, aí, né? Ah, sim, então ele vai dar um exemplo, né? Também, que a gente já estava dando aquele histórico, né? Olha lá, cada sociedade, né, usa determinado tipo de máquina, né? Então, se naquela sociedade penal do rei, né, da soberania quase absoluta, né? As máquinas eram alavancas, né? Roldanas, né? Por exemplo, né? Sei lá, roda d'água, moinho, né? Por exemplo, naquela sociedade. Carroças, charrete. Na sociedade disciplinar, aí já são da Revolução Industrial, já são máquinas, maquinários, né? Que consomem, usam energia, né? De energia a vapor, o carvão, né? Por exemplo, combustível fóssil e assim por diante. E que elas podem ser sabotadas por um motim, por exemplo, né? Uma greve. Agora, não que essas máquinas desapareceram, né? Elas estão aí, mas tem as máquinas mais modernas hoje, é uma sobreposição, né? Desse processo. Então, na sociedade de controle, essa tecnológica, são máquinas diferentes, né? É o computador, não é? É a robótica, esses smartphones aí, né? Ele vai falar que não é nem tanto a máquina. A máquina é o resultado desse processo, né? O importante é o processo que desemboca nisso, né? O controle das tecnologias, né? Quem produz isso, né? Então, a gente vê, né? Os Estados Unidos controlam muito dessas empresas de tecnologia hoje, né? A Microsoft, Facebook, não é? YouTube, são americanas, né? E você vê a China, né? Tentando ganhar espaço, né? Conquistar mercado, né? O que os Estados Unidos fez? Não, aqui nos Estados Unidos, TikTok não. Vocês vão ter que vender para uma empresa americana, né? Vocês estão espionando nossos dados, não sei o quê, né? Como se eles não espionassem, né? Controlassem os dados de todo mundo, né? Porque cai numa relação de poder, né? No final, né? O controle dessas tecnologias. Quem controla, né? É esse que é importante, né? Não só a tecnologia em si, mas quem tem o poder de desenvolvê-las e de controlá-las, né? Como diz, quem vigia ou vigia, né? Não é o vigia em si, mas quem vigia ou vigia, não é? Tem uma frase assim também, né? Então, cada sociedade tem um tipo de máquina, né? Correspondente àquele momento tecnológico, né, de desenvolvimento, né? Não que as outras máquinas desapareceram, mas você vai tendo uma sobreposição, ó, de quem tem o, né? Você vê uma carroça na rua, mas hoje o controle, né, o uso desse, que é uma tecnologia também, tem a roda, né, tem tudo ali, né? Tem a força muscular, mas é uma tecnologia superada, né, ultrapassada, em vias de desaparecer, né? Então, a tecnologia da informação, né? Aí ele vai discutir a virtualização. Então, na nossa sociedade mais tecnológica, né, a máquina é essa máquina da miniaturização do computador, desses componentes eletrônicos, do chip, né? Microprocessador, das memórias, sei lá, e por aí vai, né? No outro texto ele fala de três tecnologias principais e que exerce controle, né? Dos satélites, a observação por satélites,
Lembra daquele vídeo lá, os meteoros não caem por acaso, né? Sobre o controle do espaço, né? Tecnologia, das comunicações, né? Os satélites de comunicação, de espionagem, de satélites de controle ambiental, né? Satélites, né? Observação por satélites, caracteriza bem nossa sociedade hoje. O GPS, né? O GPS, você circula aí o mundo inteiro, né? Vai lá, tem um monte de satélites lá em torno da Terra para te dar aquela posição, né? Aquele georreferenciamento, não é isso? Correto? Na maioria das vezes, né? Às vezes o GPS te empurra lá para um lugar que não tinha nada a ver, né? Mas na maioria das vezes ele funciona, né? Então, ele vai falar essa questão dos satélites, da engenharia genética, é isso hoje, engenharia genética, fundamental, não é isso? Produzindo novas formas de tratamento, né? Esse conhecimento sobre o corpo, né? Então, a engenharia genética, vacinas, a gente vê isso hoje, né? Uma vacina demorava 10 anos, 20 anos para ser produzida. Né? Não estou mentindo não, dá uma pesquisada aí. Né? A vacina leva uns 10 anos para ser desenvolvida, desde o início lá, as pesquisas, até chegar lá né? No corpo da pessoa. Uns 10 anos, 15 anos. Quanto tempo essa vacina aí do coronavírus está sendo desenvolvida, né? Claro que está sendo ali pulando etapas pressas, mas a tecnologia facilitou muito esse processo, né? Hoje. Então é aí, né? Acho que a engenharia genética ajuda bastante, né? Nisso. E o controle que a genética hoje também exerce, né? Eu cheguei a ver nos Estados Unidos que aqueles planos de seguro lá de saúde nos Estados Unidos estavam usando lá o exame genético para estabelecer o valor do plano. Aquele cara tem tendência a ter câncer no futuro. Vamos encarecer o plano dele, né? O plano dele vai ser caro. Então, ou para selecionar o emprego, chegou a isso. É claro que a justiça barrou isso, né? Porque tende a esses absurdos, né? Então, a engenharia genética, ela tem uma, como é que fala assim? Essa questão, positiva. Positivo e negativo é bem subjetivo, né? Mas vamos dizer que é positivo assim de ajudar a saúde das pessoas, os tratamentos, o combate às doenças, né? Isso ninguém vai ser contra. Mas e o outro lado disso, né? O controle para os laboratórios, né? Vão desenvolver vacina que dão lucro. Uma doença rara lá, né? Quanto que era? Um remédio? 12 milhões de reais um remédio? Não era isso? Uma doença rara? Por quê? Porque ele vai tentar ganhar, não pela quantidade, né, de pessoas e o investimento que ele fez. Então ele vai ganhar na unidade ali. Um remédio custar 12 milhões? O que justifica isso? Ninguém quer desenvolver remédio para doença rara. Não tem mercado. O mercado é pequeno, né? Ninguém assim, os laboratórios, né? Privados. Vide a corrida aí pela vacina hoje, né? A corrida geopolítica, né? E econômica, né? Para quem controlar essa vacina e distribuir antes, né? Vai vender bilhões, né? E ele investiu milhões, então ele quer um lucro gigante nisso. Então o controle que isso causa, né? Também, né? O lado negativo, né? De todo esse processo tecnológico aí da engenharia genética hoje também. Não é? As pessoas produzir o filho de olho azul, cabelinho loiro, né? Pagar para ter determinadas características genéticas, né? Até de inteligência, né? Se deixar, a pessoa está vendendo isso hoje, né? Se não tiver um controle sobre esse controle, as empresas vão vender, não tenha dúvida, já tentaram, né? Clonar, não é? Clonaram lá as ovelhas, clonaram o macaco. O chinês falou que clonou um ser humano, né? Se deixar, vai longe a coisa, né? Então, o exemplo, né?
está falando dessa sociedade de controle, né, dessa tecnologia. Ah, e o terceiro tecnologia que ele fala, não quer dizer que são só essas três, mas são exemplares, né? O cyberespaço. Então, o cyberespaço também, né? Que cria esse espaço novo aí que a gente vai discutir, né? Esse novo território é uma desterritorialização? É o que ele quer responder, né? Que é isso aí que é o mito, que ele vai falar, o mito da desterritorialização. Isso é um mito, né? No final, mas vamos chegar e vamos entender essa construção aí da teoria dele aí que ele está propondo, né? Então, a tecnologia da informação tende a essa virtualidade e que cai numa desterritorialização assim absoluta. Uma desterritorialização, sim, né? Mas não é desterritorializar. Bom, uma desterritorialização leva a uma nova territorialização, mas vamos chegar lá, né? Nesse processo aí que ele está caracterizando. Então, a tecnologia da informação, né, isso permite hoje esse controle sobre territórios distantes, né, uma descontinuidade que vai formar aquele território rede, né, que o Marcelo Lopes Souza estava dando exemplo lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Por exemplo, né, sendo redundante aqui. Então, a tecnologia da informação permite, né, esse controle sobre territórios distantes, né, tanto no espaço quanto no tempo, né, essa descontinuidade formando esse território rede, né, que ele é formado de fluxos e conexões, né, linhas e pontos, né, linhas e pontos, fluxos e conexões nesse território rede, né. Bom, e que ele tem essa eficiência, né, necessariamente ele se materializa, ele se materializa também. Mas não é o principal, né? Ele vai por essa imaterialidade, né? Desses fluxos, códigos, cifras, números, né? Que o computador permite, né? Que a rede permite, que os provedores permitem, né? Então, que território que é esse, né? No final, né? Tem uma materialidade, tem essa virtualidade, essa imaterialidade, né? Então, vamos lá discutir isso, né? Também ele vai falar desse acesso desigual à tecnologia, né? Cada modernidade dessa, né? Revolução tecnológica, a gente vê a disparidade que esse processo resulta, né? Porque aqueles que têm o acesso à rede, não é um computador atualizado, uma rede de comunicação, né? Uma rede do seu computador aí banda larga, né? Rápida, né? E você tem que pagar um provedor, né? Para ter acesso à rede. Essa rede hoje é Wi-Fi, às vezes não é nem cabo, né? Pode ser fibra ótica, né? Então não é todo mundo que tem dinheiro para acessar, para ter um computador eficiente, né? Atual e pagar um provedor. Pagar, sei lá, uma Netflix para assistir filme, série, né? Então você começa a pagar um monte de serviço, né? Que essa meio informacional ele vai te vendendo, transforma tudo isso em serviço, né? E o dinheiro também já virtualizado para pagar esse serviço, né? Como a gente já estava discutindo lá sobre o dinheiro, né? Então, isso também causa uma desigualdade muito grande, né? Aqueles que têm o acesso e aqueles que não têm acesso. A gente vê hoje com o ensino remoto, né? Pessoa que só tem o celular para acessar, lá na periferia onde nem pega direito o Wi-Fi, né? As torres lá não tem uma cobertura boa, não é? As antenas, né? Do Wi-Fi, então ele está meio excluído, né? Ou não sabe mexer direito, né? Essa dificuldade de aprender a mexer nesses programas todos também. Baixar esses programas, né? Sem ser pirataria, você vai ter que pagar pela licença daqueles produtos, não é muito barato, né? Pagar por esses programas todos, aplicativos, né? Então, acesso desigual à rede, tenta aumentar essas desigualdades, né? Sociais, econômicas e espaciais também, né? Articulação territorial, né? Então, é isso que ele... Então,
Se o território lá do automóvel, né, daquela sociedade do automóvel, ele é bem visível, material, não é? De estradas, pontes, viadutos, postos de gasolina, oficina, concessionária, automóvel circulando, poluição que ele gera, não é? Estacionamentos, ele é bem visível. A gente pode fazer uma territorialidade do automóvel, da sociedade do automóvel, não é isso? Desse rodoviarismo que a gente viveu todo o século XX. Vocês nem tanto, né? Mas eu vivi bastante, né? Agora, qual é o território da informática? Qual que é esse território? Não é tão material, né? Se a Revolução Industrial criou o território lá do trem, não é? Da indústria grande, que usa muita mão de obra, Ford. Depois, a segunda Revolução Industrial, automóvel, Fordismo, eletricidade, né? Já criou outro espaço, né? E outros territórios derivados desse espaço, né? Qual é o território da terceira Revolução Industrial? Qual que é essa espacialidade dele e qual que são os territórios que ele cria, né? Então a gente comparando, né, a primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Cada um criou um espaço, seu espaço de tecnologia, econômico e assim por diante. Qual é o espaço criado pela terceira Revolução Industrial? E seus territórios, né, derivados disso também, né? Não é bem visível, né, gente, quanto do automóvel, não é tão visível, né? Mas ele existe. Então, as torres, a gente vê as torres de celulares, né? Que estão aí em alguns locais específicos do espaço, né? Então ele fala, ó, ela é condensada, né? É estratégico essas torres, né? Essas antenas onde estão localizadas na cidade, elas são estratégicas. Quem aluga um terreno para uma empresa dessa cobra um aluguel bem caro, não é barato não, né? Não é qualquer ponto da cidade. Um ponto baixo não interessa para eles, tem que ser um ponto alto, que tenha uma abrangência ali para a malha urbana, né? Grande. Então, ele fala, ó, esses territórios são condensados através desses pontos, né? Nós, né? Essas conexões dos fluxos, né? Porque muitas vezes a linha, né? A via não é que nem a rua asfaltada, a avenida do automóvel. São propagadas através de ondas, né? Ondas de rádio, por exemplo, não é isso? Você não está vendo aquele território. Está vendo a antena que está retransmitindo aqueles sinais, não é isso? Mas aquela antena, ela concentra toda aquele, né, capacidade, né, de conexão, né, literalmente, né, de conexão das pessoas. Está fluindo por ali, informação, não é? Toda a informação, investimento, decisões, né, aulas, estão fluindo ali pelo ar, né, pelas ondas aí, né, propagadas aí, né, por essas antenas, pelos provedores instalados, né? Onde estão esses provedores? Onde são armazenadas as informações do Google? Vocês sabem? Facebook? Onde que eles armazenam isso fisicamente? A gente não sabe onde está, né? Isso é estratégia. A pessoa explodir onde estão esses hubs, né? Essa base física dessa rede virtual. Algumas estão até embaixo do mar, não é isso? Estão subterrâneas, são guardadas lá, né? Toda essa rede de computadores, essa base física aí, desses dados, até para não pagar imposto também, né? E espaço, né, dentro da cidade, são subterrâneas, né? Essa base física aí desses computadores todos, né, armazenado. Então, o que ele coloca lá? Articulação territorial, né? Pontos seletos, né? Condensados, né? A rede elétrica, a rede de telefone, a rede de internet, né? Eles se concentram, né? A gente não está vendo essa rede, né? Às vezes passa lá a fibra ótica lá no poste, né?
ou subterrânea também, a gente não está vendo essa rede, né? Ou ela passa pela atmosfera, né? Por sinais aí de Wi-Fi, não é isso? Então, o que ele está falando? Ó, mas isso não significa uma desmaterialização. A desterritorialização aí não é a desmaterialização, né? Mas redes fisicamente mais restritas, que tem essa eficiência, né, de estar em alguns pontos, como essas antenas, os provedores, mas que isso cobre o território inteiro. Então é outra forma de territorialidade, não é uma desmaterialização. Ela desmaterializa um pouco, mas se materializa em alguns pontos concentrados, né? Mas é um território, não é uma desterritorialização absoluta. Olha lá, erro continuar a ver o território apenas como material, né, como mecânico e bem delimitado, né? Não, ele é mais flexível, descontínuo, né, como o Marcelo Lopes de Souza colocou, né? Então ele é mais Pessoal, continuando aí, então, está falando da rede, né? Desse território rede, desse momento informacional que nós vivemos, dessa terceira revolução industrial, né? Não é uma desmaterialização total, absoluta, né? Aparentemente sim, mas ela se materializa nos pontos, nas antenas, nos provedores, né? Até nas lojas que vendem essas, né, assinaturas, né, acesso e assim por diante. Então ela tem uma materialização de alguma forma, né, só que bem condensada, né, bem típico então do território rede, formado de nós, linhas e pontos, né, nós e fluxo, né, fluxos e conexões, né, nesse processo. Não significa uma desmaterialização, né? Mas redes mais restritas, condensadas, né? Então seria um erro ver esse território apenas como material mecânico delimitado, um território analógico, né? Ele é um território virtual, né? E aí o que ele propõe, né? Propõe considerar os dois. Ele fala, é um território híbrido, né? A proposta aí do Hesbar, né? Ele fala, é um território híbrido, né? Que ele tem a material, como todos os territórios, tem a materialidade e tem sua parte material, né? Funcionalidade e expressividade. É claro que a materialidade ela ganhou mais expressão, né? Nesse território informacional, né? Nesse cyberespaço, nesse espaço virtual. A materialidade é muito mais presente, né? E funcionalidade e expressividade, né? Então é um território híbrido entre material e material, né? Analógico e virtual ao mesmo tempo, né? Olha lá, territorialização e desterritorialização conjugados. Então, o problema é enxergar isso, foi desterritorializado. Então o território sumiu e agora a gente entrou no virtual, né? Acabou o território, agora, né, só tem essa virtualização. Ele está falando, não, se tem isso é um processo. Há um processo de territorialização, né? Esse território ele pode sofrer um processo de desterritorialização, mas toda desterritorialização leva a uma nova territorialização, uma reterritorialização. É como falar assim, não tem um vazio de poder, não é que a gente fala? Não existe vazio de poder. Se esvaziou um poder ali, vai surgir um outro poder que vai ocupar aquele espaço, né? Nunca há um vazio de poder. Então, vamos tentar entender. Por isso que ele fala do território, né? Há uma territorialização, primeiro. Depois há novas territorializações ali. Para haver novas territorializações, porque houve uma desterritorialização. E aí uma nova territorialização, né? Uma reterritorialização desses espaços. Então, o cyberespaço ele causa uma desterritorialização, sim, do território material. Sim, em parte sim, porque ele tem uma parte material, certo? E ele vai funcionar, ganhar sua expressividade em um espaço virtual. Então há, de alguma forma, uma desterritorialização.
Mas se há uma desterritorialização, é uma reterritorialização. É um novo território, esse espaço virtual. Ele é um novo território, muito mais imaterial, né? Claro. As relações, os fluxos principais, as conexões estão se dando entre as pessoas por esse espaço virtual. Mas eu estou aqui de corpo e alma, não é? Aqui do outro lado aqui da rede, né? Transmitindo essa aula, gravando essa aula e depois vou transmitir. Então eu existo física, é redundante, né, gente? É uma coisa meio tautológica, desculpa. Né? Eu existo aqui, né, materialmente do outro lado aí dessa rede, né, como um polozinho, um núcleo, né? Um núcleozinho dentro dessa rede, né? Vocês aí do outro lado recebendo essas informações todas e assim por diante, né? Então, há a materialidade dela, né, que envolve os sujeitos, os agentes, né, que produzem essa rede, que consomem nessa rede, né, e a materialidade de alguma forma que faz existir essa rede, né, ela não está aí, né, só nas nossas cabeças, né, estão na nossa cabeça também, né. Então, ó, há uma territorialização, né, e uma desterritorialização conjugados, né, está ocorrendo aí, ao mesmo tempo que há uma desterritorialização,